professora Vera diligentemente veio de imediato à mesa e já antecipou que o IBRAC convida a todos para um coquetel ao final do nosso evento. E eu prometi na abertura, para os vários que estavam aqui, e gostaria de agradecer a presença de todos do começo ao fim do seminário, teríamos aqui um anúncio para fazer, uma parceria acordada entre a professora Vera e o IBRAC, formalizada verbalmente, será assinada em seguida. A professora Vera convida o IBRAC, os membros do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC, a participar da sua pesquisa sobre coerência e convergência regulatória. Então, teremos mais detalhes agora a seguir. Professora Vera, em seguida, encerra. Rapidinho. Bom, eu vou poupar vocês de 254 slides, que era o que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Então, eu poupo isso. Quem aperta essa geringonça, isso aqui? Vai, aperta lá. Eu quero mudar rapidamente para mostrar para vocês o que a gente produziu. Pronto, olha que lindo. Esse é o projeto que a gente está fazendo agora para a União Europeia, para o MIDIC, para o MRE, sobre a convergência regulatória, que eu vou convidar vocês para expandir isso para os Estados Unidos. Tá? Outro, vira o próximo. Isso tudo virou e-book. Vai lá. Perdão, professora. Sou um péssimo assistente, professora. Olha que tragédia, não dá para ver. Esse aí, atenção, o TPP não morreu. O TPP é um marco regulatório dos próximos acordos comerciais. Nós temos um livro pequenininho de 500 páginas explicando todos os capítulos do TPP. Tá? E atenção que o Trump disse que o TTIP não morreu. Então, vamos ver que tudo é a mesma base. Próximo. O que é isso? Isso aí é o coerência e convergência regulatória Estados Unidos, na experiência do Reino Unido. Pronto, isso aí foi nós fizemos com o apoio do Reino Unido e é sobre as políticas de regulação. São 3 volumes, deu umas 350 páginas. Pronto, mais um. Este é sobre quem gosta de modelagem. Aí nós casamos o Brasil com todos os parceiros possíveis e fizemos as vantagens e desvantagens de casar com quem? Adivinha quem é o melhor parceiro? Pobre ou rico? Claro que é rico, Estados Unidos. Pronto, próximo. Esse daí é o TBT-SPS, Padrão de Sustentabilidade, um temaço. Nós acabamos de lançar uma plataforma de acordos para fazer estudo de padrões privados. Estão todos convidados a participar também. Próximo. Olha que bonitinho. Isso aí a gente fez para fazer depois com a Argentina e ficou só no Brasil e Uruguai. A gente tentou ver se dava para casar, para fazer cadeias regionais, etc, etc. Chega. Pelo menos, olha lá. Tem mais um. Qual é esse? Sim. Foi o livro da primeira classe que as criancinhas escreveram. Bom, 2 minutos é para contar para vocês que a gente trabalha, tá? E que a gente vai fazer exatamente com vocês. Doutor Abrão, essa próxima pesquisa é em sua homenagem, é do Godinho que foi embora, porque há anos atrás vocês falaram de convergência regulatória. Vamos lá. Quem está no comércio internacional pensa que proteger na tarifa, proteger em antidumping, etc. Repare, é tudo fronteira, fronteira, fronteira. O que está acontecendo? A nova revolução de comércio internacional. E daí a vontade de trazer o pessoal do IBRAC para pensar comigo isso daí. Os acordos internacionais de última geração começam a falar palavras estranhas, que são palavras do tipo coerência e convergência regulatória. Apareceram no acordo do CORUS, que é Coreia e Estados Unidos, e Coreu, que é a União Europeia. E aí a OCDE começou a falar sobre o assunto. O que aconteceu? Apareceu uma moça chamada Cotizias, da minha vida, que entrou lá no CCGI e fez uma pesquisa sobre o que estava acontecendo na OCDE sobre coerência e convergência regulatória. E aí, como eu digo, o meu mundo mudou, né? Porque você sai dos instrumentos tradicionais de comércio, que vocês sabem para burro, e entra num mundo totalmente pantanoso, que é de regra. Gente, regra é tudo. E é exatamente regra de comércio, que é não palpável, que não dá para você medir na fronteira, tá? Que aí você começa a falar de coisas mais tradicionais, como barreiras técnicas, que é a história do plug, que é a história da luz, etc. E tal, fitossanitário, né?
com a parte toda dos famosos padrões de sustentabilidade, pior ainda, porque não tem nem acordo na OMC. Isso é a minha próxima briga na OMC, que eu quero um acordo padrão privado. Aí eu encontrei o Godinho e o Abrão falando que tinham feito um acordo, o famoso diálogo MIDIC-DOC. Tá? E eu achei genial que você esquece que tem que ter tratado, que tem que ter governo, né, tratado internacional, e que os setores bem assessorados podem fazer esse tipo de trabalho que pode ser muito mais importante do que dumping, tarifa, etc. Que é aproximar os setores para que eles exportem sem encontrar travas regulatórias de estándares. Bom, a palavra standard existe, começa com E, tem til, e eu detesto a palavra norma técnica, que é o nome oficial do que o IBRAC faz, porque norma me ensinaram os advogadinhos da minha turma, que é obrigatória, e lá norma não é obrigatória, não é isso? Muito bem, então standard existe. O que está acontecendo nesse mundo? Gente, aí eu estou há 3 anos nisso, 3 a 6 ou quantos anos, e estamos fazendo uma pesquisa imensa. O que está acontecendo no mundo, gente? Os Estados Unidos e a Europa estão produzindo estándares, lato sensu, que acabam se transformando, e a gente já modelou isso, o Lucas já fez a modelagem, que é mais importante que muita tarifa. Os estándares para você entrar na Europa e nos Estados Unidos são mais importantes do que as tarifas de entrar na Europa e nos Estados Unidos. Chega a 10%, 7, 8, 9, 10%. O resultado é que você fica discutindo tarifa, faz um acordo com a União Europeia, só fala de tarifa, né, doutor Abrão? E na hora é muito mais importante você fazer acordos com o DOC, acordos com a Comissão Europeia, justamente para que você consiga conversar sobre esses estándares. O que nós fizemos? O trabalho que teve o apoio do Reino Unido foi feito para a CAMEX. A gente estudou como é que a política regulatória dos Estados Unidos, da Europa e do Reino Unido, que, afinal de contas, pagou a conta, e do Brasil. E aí eu entrei numa área fascinante, que é da organização do Estado, dos outros estados, como reguladores, e o Brasil. E aí você descobre que tem o que está acontecendo lá. Tem agência supervisora de tudo, tudo tem que fazer, cada regra nova mata 2 velhas, cada regulação tem que ser custo-benefício. Tem alguma coisa disso no Brasil? 0. Tá? Então, você tem passando um decreto, criando agências regulatórias, modernizando, elas foram politizadas, foram absolutamente tiradas da seriedade que deviam ter, né? O resultado é que você tem uma nova tentativa com esse decreto para criar agências regulatórias. E aí o que você percebe? Excesso de poder de algumas agências, tipo a Anvisa, que entra na área do comércio internacional, na importação e muito na exportação. É incrível, tem 150 páginas do mandato dela. Tá? E aí você vê o primo pobre, e aí isso é muito divertido. Aí você vai para o mapa. Aí você tem um mapa que é formulador de política, regulador e fiscalizador. E aí dá carne fraca, não dá? Deu. Bom, aí você vai para o Ministério do Meio Ambiente, tem a mesma coisa, porque formula, faz tudo, fiscaliza, e IBAMA é um bicho diferente. Né? Aí você vai para o MEDIC, tem toda a estrutura de comércio externo, e tem o primo pobre, que eu digo que é o Inmetro, que fatura 1 bilhão, que o Estado rouba mais da metade do orçamento dele, e o prédio do Inmetro, do Inmetro, o Inmetro está caindo, né? E para de trabalhar porque é a rua dos bandidos, os bandidos mandam fechar o comércio, o Inmetro fecha. Tá? No Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Bom, então, quer dizer, existe uma disfuncionalidade da parte de que é formulação, que é regulação, que tem tudo a ver com essa área. Tá? Então, nós fomos estudar isso dos 3 países, né, e comparamos com o Brasil. Esse foi o primeiro trabalho que está pronto, estão lá, vocês podem ver. Aí você tem um outro trabalho, nós estamos no meio, nós acabamos de mapear, senhores, presta atenção, o que é regulação, que eu chamo mãe, todas as normas obrigatórias, tipo IBRAC, eu estou lá, por causa de vocês, do Inmetro, e depois todos os estándares da BNT, que é a associação que cria os estándares, tá? E depois, vamos fazer a pergunta óbvia, quanto desses estándares conversam com os estándares internacionais? E daí que é comércio. Adivinha o que a gente descobriu? Em geral, os estándares brasileiros conversam com o internacional, chutem uma porcentagem. Vamos, vocês acham que o Brasil fala? O Brasil é um grande caipira, não fala com ninguém.
A margem de média de standards que conversam com standards internacionais não chega a 30%. Aí você faz assim, mas por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, da mesma maneira como na teoria de regulação a gente fala de captura, né, que é normal. Era normal você pedir tarifas altas, que o professor Zé Tavares briga tanto, também era muito normal que os setores industriais transformassem os estándares setoriais em proteção do Brasil, gente. Tá? Tem para o lado bom, tem a história do chuveiro. O Brasil é o único país do mundo que tem chuveiro elétrico, porque isso é proibido no resto do mundo. Tá? Bom, mas tudo bem, mas tinha que fazer por causa das classes mais necessitadas, etc. E tal. Tinha que ter chuveiro elétrico, não sei o quê. Isso tem histórias, e tem histórias mais complicadas, de setores que transformam os famosos estándares que só tem no Brasil. Como eu digo, é uma jabuticaba só. Normalmente, você pega os estándares que existem, faz uma mistura, um coquetel, mas cria especificidades que só o Brasil tem. Em resumo, tá? Você tem um nível de estandarização que eu acho incrível, funcionou no passado, agora não funciona mais, no momento das cadeias, no momento de acordos regionais, no momento que o Brasil tem que exportar. Aí tem um negócio fantástico. O Brasil é o único país do mundo que tem o ministério que mais produz estândar, qual é? Ministério do Trabalho. A quantidade de estándares para você operar uma máquina ou para a segurança da máquina é feita pelo Ministério do Trabalho. E aí o que acontece? Aí uma jabuticaba fantástica, porque aí você não importa nada, porque nenhuma máquina estrangeira consegue ter as especificidades para proteger o trabalhador brasileiro, sabe? Porque nós somos o primeiro país mais importante do mundo. E aí você não consegue exportar nada porque... Então, como é que fica? Então, você entra numa área, gente, primeiro de uma fantástica complexidade, mas é interessantíssimo, porque você vai ter que fazer... Aí você pergunta, os órgãos brasileiros, todas as agências, doutor Abão, estão preparadas para fazer convergência? Por exemplo, quando a gente conversa com os nossos amigos do governo que estão negociando com a União Europeia, como é que é, doutor Abrão? O que tem de convergência e coerência regulatória na área da União Europeia? Então, estão discutindo tarifa. Para mim, não interessa mais nada a tarifa. O que eu quero saber é o seguinte, porque por trás dos estándares, a União Europeia tem 500 estándares para que você tem que seguir, né? O Brasil tem os seus, só que você tem que certificar para os dois lados. Aí você entra num mundo cinzentíssimo que dá, gente, um painel atrás do outro, se vocês quisessem, que é chamado de acreditação e de certificação de estándar. Tá? E é absolutamente jurídico isso daí. Você tem que seguir regras, etc. E tal. E aí eu descobri, ficando 1h30 com o Lauro Lopes em Genebra ontem, os novos painéis da OMC reinterpretando o acordo de TBT. Tá? E aí é fantástico isso daí, como você vai trabalhar. E aí é uma comparação, gente, que dá tese. Por que o acordo de SPS fala em organizações internacionais que todo mundo tem que seguir e todo mundo segue? O acordo da OSPS sanitário fala do Códex, fala da OIE, quer dizer, alimento, fala de saúde animal, é gozado, eu pergunto se onde está a história que o franguinho tem que dormir ou não, se está na Organização Mundial da Proteção do Animal. Você sabe que o Brasil não consegue... A Nestlé não compra mais frango do Brasil se o frango for alimentado durante 24 horas. Tem que dormir. Aí eu pergunto onde está escrito que o frango tem que dormir. Estão discutindo isso na Organização Mundial de Proteção Animal. Tá? Ainda não tem. Então, é discriminação. Bom, resultado. Então, você tem 3 organizações internacionais conhecidas. Olha para o lado do TBT. Não tem citado no acordo de TBT nenhuma organização internacional. A palavra ISO e EC está no anexo dizendo usem os guidelines de boa prática do ISO. Então, não está se dizendo que a ISO é uma organização internacional. Acontece que, na história da OMC, nunca os Estados Unidos deixaram. O acordo de TBT é velho, é lá do começo, do Código de Tóquio. Simplesmente, os Estados Unidos nunca deixaram a ISO ser citada no acordo. E aí eu fui lá dos Estados Unidos e perguntei para os gringos, conta essa história direitinho. Vera, a ISO é dominada pelos europeus, a ISO é para todo mundo, é multilateral, então a gente está atrasada, tá? E a gente simplesmente quer... O nosso sistema não é de cima para baixo, como a União Europeia, o nosso sistema é setorial, de baixo para cima. Os setores fazem os estándares. E agora nós resolvemos rasgar
a fantasia. Nós queremos que as 10 mais importantes organizações de estandarização americanas sejam reconhecidas como organizações internacionais. Eu falei, tá ótimo, o Brasil não vai, antigamente fazia estándar para se proteger, montes. Agora está se internacionalizando, espero, vai seguir. Então eu pergunto, se você seguir um estándar americano, eu posso exportar para os Estados Unidos? Simplesmente. Não é uma organização internacional, não é a base, e o outro lado é a verdade. E aí eu fiquei mais chocada, espero que os nossos amigos europeus entendam isso, quando eu descobri que a IEC, que é a parte elétrica, eletrotécnica e tal, segue a IEC, o Senelec segue a IEC. Mais do que 70% dos padrões são internacionais. Então, você tem Estados Unidos e Europa seguindo um setor eletroeletrônico bem. Acontece que o próprio SEN e Senelec, que são os órgãos reguladores privados europeus, seguem só 30 e poucos % a ISO. E eu falo, bom, gente, então nem a ISO serve como organização internacional. Bom, minha gente, em que pé está a pesquisa? Eu tenho mais de 150 pizzas, mostrando para cada um dos setores brasileiros qual é a porcentagem que foi um trabalho de cão, mais de 10 pessoas que são heróis que estão trabalhando nisso. Nós temos o Brasil mapeado, Abrão, e isso eu quero mostrar para você em detalhes, tá? Que é para mostrar, setor por setor, como é que está a internacionalização brasileira, de os estándares. Depois, é fascinante, gente, ver o que a Anvisa faz, ver o que o Inmetro faz e tudo isso. E a proposta que eu faço, senhor diretor, é convidar vocês para, vamos fazer tudo isso com os Estados Unidos, que nós estamos fazendo para a Europa. Eu quero saber todos os setores que eu analisei, que já são 11, vão ser 15 setores, tá? Nós vamos fazer esses 15 setores brasileiros, comparar Europa, os estándares europeus, seguem quem e o brasileiro. E depois vamos colocar os Estados Unidos. Tá? Vendo a regulação desses, como é que foi feito esses estándares, quem participa, como é que é feito e como é que o Brasil, gente. Então, eu encerro aqui. Se barreiras regulatórias são mais importantes hoje que as barreiras na fronteira, se os acordos preferenciais falam abertamente que temos que fazer convergência regulatória, falar com eles, e que dentro a gente tem que ter coerência. Vocês acham que o Brasil tem coerência de regulatória? O que vocês acham? Vê a área de pesticida e de agrotóxico, que não pode falar agrotóxico, mas a área de fertilizante é o caos. Cada órgão do governo me contaram histórias divertidas. Que entra o fiscal do Ministério do Trabalho, o pessoal abre uma porta para entrar calor no frigorífico. Chega o pessoal da Anvisa e multa porque a temperatura não está como deveria estar. Gente, alguém tem que sentar e botar ordem nessa confusão, tá? Bom, o resultado qual é? Se é importante no comércio internacional, a gente tem que falar de coerência interna, quer dizer, um temaço para o Brasil, tem que falar de convergência, e mais do que colocar o coitadinho do Abrão negociando com os europeus, a gente tem que fazer o trabalho de casa. Mais importante do que tarifa hoje, senhores, o Brasil se protege com a sua política de estandarização. Não é errado, gente, muita gente fez isso, e agora está na hora de repensar. Quer dizer, não adianta você discutir uma nova tarifa de comércio externo se a gente diz que quer fazer acordo, quer fazer um montão de coisa, e o Brasil continua a fabricar jabuticabas. Ou seja, colocar nos estándares pedaço internacional, pega um pouco dos Estados Unidos, pega um pouco da Europa, isso aqui está bom, enche de frutas tropicais e fala isso é o estándar do Brasil. Tá? Então, nós estamos tentando agora abrir mais ainda as regras todas da BNT e etc., para descobrir. Como eu digo, foi feito, funcionou até agora tem que repensar. E aí, o que eu quero conversar com vocês é a gente sair da área de TBT e SPS e ir para onde, gente? Serviço! É esta área que precisa comparar. Estados Unidos, Europa e Brasil, na regulamentação dos serviços mais importantes. Porque é isto que vai ser base dos próximos acordos. Como é que é a legislação, como é a regulação, quem manda, quem é que faz a política de regulação. Ou seja, é uma agenda linda que quem é mais velho lembra do projeto Releitura, lembra da reinterpretação dos acordos da OMC, né? E aí, então, vamos fazer agora um belíssimo trabalho de coerência e convergência regulatória para começar Brasil e Estados Unidos e no setor de TBT, SPS, padrões de ambientais, sim, senhor, sustentabilidade. Gente, só a Europa tem padrão de sustentabilidade. Misturar clima,
misturar com felicidade dos animais e misturar com felicidade dos trabalhadores, são a União Europeia que mais cria os estándares de sustentabilidade. Tá? Não, nós estamos estudando isso nessa plataforma também. Acabou. Tá? Então, vocês estão todos convidados e lembre-se, este é o tema que tem cara de advogado e tem cara de painel. Então, está na hora de os dampeiros começarem a se preocupar. Para os interessados, sexta-feira que vem, 9h30, na Getúlio Vargas. Itapeva 286. Farei só um comentário de 30 segundos, porque serão minhas últimas palavras. O encerramento será feito pelo nosso secretário Abrão. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, do começo ao fim. Não é tão comum termos tantos presentes no começo, não é tão comum termos tantos presentes no fim, não é tão comum termos tantos presentes hoje. Mais uma vez, batemos um recorde tanto de inscritos como de presentes no nosso seminário. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês, como foi certamente para os palestrantes, para os moderadores, para a comissão organizadora organizar esse seminário. Secretário Abrão, todos aqui, digo isso sem o menor recato, são admiradores do seu trabalho. Ficamos muito honrados com o senhor ter aceito o nosso convite para encerrar o nosso seminário. Com isso, me despeço, passo a palavra para o secretário Abrão. Muito bem. Opa. Bem, boa noite. Primeiro, Ibraque e Francisco, muito obrigado pelo convite. Realmente muito feliz de participar aqui da reunião da Liga da Justiça do Comércio Internacional. Realmente é um prazer muito grande, mas confesso que eu me sinto, nesse momento, extremamente pressionado na condição aqui de última fronteira entre todos nós e o fim de semana, e ainda mais o vinho. Então, eu vou procurar aqui ser o mais sucinto possível, ainda mais porque nós tivemos hoje um dia inteiro com diversos painéis, grandes especialistas, boas discussões. Então, quase na situação aqui do 8º marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias, né? O que dizer, o que fazer de novo? Então, vou trazer breves reflexões aqui, tentando usar um pouco a narrativa dos painéis que foram apresentados. Então, começar com um contexto do cenário do comércio internacional, e eu acho que aí há claramente dois movimentos contrapostos. O primeiro, principalmente em economias mais maduras, um sentimento anticomércio, uma retórica antiglobalização, ventos protecionistas mais fortes. E isso, de certa maneira, não é uma novidade. Todo mundo aqui se lembra, por exemplo, da Conferência Ministerial de Seattle, né, e todo o protesto, e como o tema de comércio internacional é um tema que consegue aí angariar paixões, mas talvez uma novidade importante é que esse sentimento se traduziu nas urnas em resultados no Brexit, nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que não pode ser desprezado. É claro que muita coisa catastrófica que foi falada não aconteceu ainda, mas não aconteceu. Agora, muita coisa aconteceu. TTIP, TPP, revisão do NAFTA, muita coisa que vinha sendo falada está sendo colocado em prática. Então, isso nos traz aqui muita atenção com essa trajetória do comércio internacional e, por exemplo, o Acordo de Paris nos deixa com um pouco a pulga atrás da orelha. Por outro lado, nós temos alguns países, o Brasil aí incluído, o Mercosul de uma maneira geral, que vai numa contramão positiva, uma contramão benigna na direção de maior abertura, de maior vontade de integração ao comércio internacional. E aí é chavão, mas não é possível sair disso, isso nos coloca oportunidades, nos coloca desafios. Algumas oportunidades.
Primeiro, é possível ver já decorrência desse cenário uma convergência maior, tanto do ponto de vista político como técnico, no âmbito do Mercosul. Isso na parte de negociações e levando em consideração que o Mercosul é uma região importante do ponto de vista comercial, é algo extremamente bem-vindo. Segunda oportunidade, esse cenário mais acirrado tem feito com que o Brasil seja visto com maior interesse por alguns parceiros comerciais. União Europeia, Canadá são alguns exemplos, depois a gente entra mais em detalhes em relação a isso. E também o fato de que o Brasil, por ter uma participação muito tímida no comércio internacional, obviamente há um espaço aí enorme a ser aproveitado. Do lado dos desafios, esse cenário também faz com que a concorrência no mercado internacional seja maior e também, esse é um ponto de extrema relevância, se eleva o número de medidas protecionistas com o potencial de atingir as exportações e os interesses brasileiros. E aqui os números foram trazidos pelo Eduardo, pelo Marco César, só para fazer um link com defesa comercial, deixam claros. Nós temos no cenário interno uma trajetória declinante de uso nos mecanismos de defesa comercial, parte explicado pela retração da nossa economia nos últimos anos, mas nós temos no ambiente internacional um aumento contundente do número dessas medidas. De 2011 até hoje, nós tivemos aí investigações que, de certa maneira, envolveram o Brasil em número superior a 100, só que mais da metade disso nos últimos 2 anos. Então, isso vem ganhando ritmo e nem sempre investigações com o rigor técnico que nós temos aqui no Brasil, e envolvendo produtos importantes. Para citar 2, aço nos Estados Unidos, foi discutido aqui hoje, e, recentemente, agora, a aplicação de salvaguardas contra exportações de açúcar. O Brasil exporta mais de $1 bilhão para a China desse produto. Então, são temas relevantes. Bem, diante desse contexto, então, como fazer para aumentar a participação do Brasil no comércio internacional, como fazer para aproveitar essas oportunidades que se colocam. E aqui não tem bala de prata, não tem solução mágica, são uma série de medidas, tanto no âmbito externo como no âmbito interno. Várias delas foram discutidas aqui, eu vou procurar destacar apenas algumas. No lado externo, negociações internacionais, não dá para fugir disso, há uma estratégia em curso hoje de diversificar os parceiros com os quais o Brasil tem acordos e de ampliar os temas nos quais nós estamos assumindo compromissos internacionais. Isso está em curso de uma maneira muito contundente, muito rápida. Alguns exemplos, um overview aqui muito breve. Mercosul, União Europeia, nós temos um objetivo complexo, mas factível, de concluir até o final do ano as grandes linhas desse acordo. Nós estamos tendo com os europeus reuniões a cada 40, 45 dias, e essa é uma negociação que, se concluída, muda o patamar do nosso comércio. A União Europeia representa 20% do comércio com o Brasil, e muda o patamar para dentro da nossa agropecuária, da nossa indústria. Não precisa falar qual é o nível de competitividade, por exemplo, dos europeus em áreas como máquinas e equipamentos, automotivo. Então, isso nos coloca, químico, nos coloca aqui de novo. É uma grande oportunidade de acesso a mercados, é uma grande oportunidade de acesso à tecnologia, de acesso a insumos, mas é um baita desafio que nós precisamos estar prontos para nos preparar para enfrentá-los. E esse é um bom exemplo de como esse cenário altera a posição relativa do Brasil. Há um ano e meio, nosso diálogo com os europeus vinha numa temperatura muito morna. Para conseguirmos definir a data de troca de ofertas, que foi feita em maio do ano passado, foram longas e longas rodadas de discussão. No começo do ano, com uma reunião
em Davos com a comissária de comércio da União Europeia, recebemos ali um sinal muito claro desse maior interesse, desse maior apetite. Isso é óbvio que é uma reação em relação ao livre comércio desse contexto que nós temos hoje. Ainda em negociações internacionais, EFTA, nós teremos semana que vem a primeira rodada negociadora com esse conjunto de 4 países, que representam aí mais de 350 bilhões de dólares em importação, então é extremamente relevante. E aqui a gente está falando de acordos que têm todas essas dimensões tarifárias, não tarifárias, temas novos, temas tradicionais. Então, aqui também algo que vem caminhando, e com o EFTA, por exemplo, vem caminhando a um ritmo muito acelerado. México, o Brasil tem uma negociação bilateral, teremos semana que vem a 6ª rodada com os mexicanos, uma negociação difícil, mas em que há um empenho muito grande do lado brasileiro, sobretudo porque aqui na região o México é praticamente o único país com o qual nós não temos previsão de livre comércio no curto prazo. Canadá, nós tivemos uma reunião com os canadenses anteontem, eles comunicaram que terminaram uma consulta interna com seus stakeholders e apresentaram um pedido de mandato para negociação com o Mercosul. Então, se tudo correr bem, muito possivelmente no segundo semestre nós teremos abertura, lançamento de negociações com os canadenses. Japão e Coreia do Sul, o MIDIC fez recentemente uma consulta pública para ouvir os interesses, as sensibilidades do setor produtivo a respeito dessa negociação. E aqui, acho que um recado importante, a negociação não é feita para atender interesses do governo, não há $1 de exportação da esplanada que é feita. Então, aqui, obviamente, o posicionamento do setor privado é a bússola para nos indicar qual é a direção. E numa análise preliminar das respostas que nós tivemos, Coreia do Sul e Japão demonstrou aí um interesse muito abaixo do que nós esperávamos. Então, é preciso também, obviamente, de apoio, de engajamento do nosso setor produtivo. Índia, há uma negociação também para ampliar o acordo que há entre Mercosul e Índia. Então, alguns exemplos que eu espero que comprovem aqui qual é o ritmo, qual é a intensidade dessa agenda negociadora. E, como eu mencionei, não só em relação a parceiros, também em relação a novos temas. O Diego comentou aqui, Carla, mais recentemente, acordos de investimentos. Esse foi um tema tabu por muito tempo no Brasil. Nós, nos últimos 2 anos, concluímos negociações com 14 países, sendo que desses 14, 7 deles estão na lista dos 10 principais destinos de empresas internacionalizadas brasileiras, e, mais recentemente, o último deles, um acordo com o Mercosul. Então, mostra também que, dentro do bloco regional, isso começa a se ter um pouco mais de movimento e mostrar um horizonte aí mais auspicioso em relação à dimensão comercial do bloco. Compras governamentais, nós assinamos no ano passado o primeiro compromisso internacional do Brasil em compras, estamos negociando com o México, com o Chile, com o EFTA, com a União Europeia. Então, aí, de novo, um tema que não é novo no comércio, mas é um tema extremamente novo para o Brasil. E estamos negociando também dentro do Mercosul com um compromisso de concluir essa negociação até o final desse ano. Cooperação regulatória ou convergência regulatória, esse é um tema que tem atraído muita atenção do governo, tanto na negociação desses acordos, como na dimensão regional e bilateral de cooperação. Então, nós temos, a professora Vera mencionou, o diálogo comercial Brasil-Estados Unidos. Essa é uma frente de trabalho muito intensa entre esses 2 países. E aqui um exemplo de como tarifa, às vezes, é muito pouco nesse cálculo de como ter maior acesso, como ter maior competitividade. As tarifas para produtos industriais nos Estados Unidos têm uma média de 3,5%.
e, claramente, o cumprimento de exigências regulatórias, a realização de testes laboratoriais, envios de amostras, impõe um custo muito mais elevado. Então, por que não atacar essa frente? Por que não reduzir os custos no cumprimento dessas exigências? Além de Estados Unidos, nós estamos fazendo uma revisão das nossas regras sobre o tema no Mercosul e abrimos agora uma frente com a Argentina também, que ou voltou a ser o principal destino das nossas exportações de manufaturados. E aqui, professora, os estudos aí sob a sua batuta serão muito bem-vindos para nos permitir ir adiante. Esse tema tem sido muito falado, mas nós temos também tido uma reação ainda muito limitada por parte do setor privado. Não basta falar que é interessante fazer convergência regulatória, o que nós precisamos aqui é, no detalhe, saber exatamente qual regulamento, qual exigência, como aproximar, e há várias formas de se fazer essa aproximação. Uma nota que eu não poderia deixar de falar, na parte multilateral, Tatiana fez aqui uma apresentação, não quero ser redundante, mas eu estou chegando hoje da reunião mini-ministerial da OMC, que aconteceu ontem em Paris, e esse é o momento para que a OMC dê um recado muito forte sobre a importância do sistema multilateral de comércio, para mostrar que, como foi em 2013 em Bali, como foi em 2015 em Nairobi, agora em 2017 em Buenos Aires, é possível ter resultados concretos. Não serão resultados extremamente ambiciosos, mas podem ser resultados importantes em temas novos, desde facilitação de investimentos, que bebe muito na fonte do modelo brasileiro que tem sido discutido, até pequenas e médias empresas, comércio eletrônico, agricultura, apoio doméstico, ou seja, há vários temas na mesa, há ainda um cenário muito nebuloso do que é possível ser alcançado, mas esse é um tema que não pode sair do radar. Bem, esses são os comentários do lado externo. Agora, obviamente, um processo de abertura, um processo de maior integração, não é suficiente só com movimentos do lado externo. É preciso uma série de ações para melhorar a competitividade da nossa indústria, do nosso setor produtivo, para dar maiores e melhores condições de concorrência e um melhor ambiente de negócios aqui interno. E isso significa, em outras palavras, fazer o dever de casa. É o que a professora havia mencionado, fazer o dever de casa. E, em relação a isso, há um timing que é essencial. Não cabe mais aqui aquela discussão do que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, se a gente faz primeiro o dever de casa para depois ir para fora, se a gente primeiro abre para depois fazer o dever de casa. Esses dois movimentos precisam caminhar de maneira concomitante. Então, o que significa fazer o dever de casa? E aí a gente tem também aqui desde as reformas mais amplas para atacar os elementos do custo Brasil, e aqui todos sabem, reforma previdenciária, trabalhista, tributária, que foi mencionada aqui pelo Tavares mais recentemente, a parte de transportes, logística, eu não vou entrar, inclusive, em termos que fogem aqui da minha área, mas esse é um ponto extremamente relevante. Segundo, políticas industriais mais eficientes. Também vou colocar aqui uma colherzinha de chá nesse tema que me escapa, mas é algo extremamente relevante. E as políticas, ou os princípios das políticas industriais brasileiras que estão sendo debatidas hoje na OMC são muito diferentes das diretrizes que têm sido utilizadas hoje para construir, para desenhar novas políticas industriais. E aí a gente está falando de políticas de longo prazo, discutir como está sendo feito hoje uma política industrial para 2030 é algo que no Brasil me parece assim, extremamente meritório e inédito. Além disso, discussões mais horizontais e discussões que miram produtividade. É algo também hoje a gente tem índices muito pobres de produtividade, porque as políticas anteriores não tinham isso como o seu centro, o seu norte de elaboração. Comentei que as diretrizes são diferentes das que estão em discussão na OMC, mas, obviamente, o contencioso da OMC merece uma defesa muito empenhada do Brasil, porque isso significa preservar
em algumas questões, o nosso espaço de políticas públicas. E, falando agora na parte de comércio exterior, o nosso dever de casa, eu só posso falar de facilitação de comércio. Esse é um tema talvez muito pouco charmoso, muito pouco debatido, hoje foi mencionado algumas vezes, mas que tem uma importância enorme por algumas características, algumas razões. Primeiro, essa é uma medida verdadeiramente unilateral, várias outras não são unilaterais, essa depende exclusivamente do governo brasileiro e do setor produtivo em conjunto para fazer essas alterações. Segundo, essa é uma medida que tem uma relação custo-benefício espetacular. Ela tem um custo muito baixo com uma taxa de retorno enorme. Terceira, é uma medida estruturante. Nós temos hoje no comércio exterior, nas nossas operações de comércio exterior, uma arquitetura que data de 1990. O Siscomex foi criado em 1990, obviamente foi aprimorado ao longo dos anos, mas ele tem hoje um DNA diferente do que é necessário. Então, reformas na área de facilitação de comércio significa estabelecer uma nova arquitetura que vai nos pautar aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos. E, por fim, é uma medida que é na veia de competitividade, de redução de custos. E aqui, professor, eu acho que há no Brasil hoje um fetiche quase em relação a tarifas, quando há outras medidas que têm efeitos talvez maiores, o que não significa dizer que a gente não precisa enfrentar o lado das nossas tarifas, mas essa não pode ser a dimensão única a ser atacada. E aí a Tatiana trouxe aqui as menções ao Acordo de Facilitação de Comércio, que tem o potencial de gerar mais de $1 trilhão em comércio, e olhando para a realidade brasileira, CNI e FGV tem um estudo que menciona que essas reformas na parte de facilitação de comércio equivalem a retirar uma tarifa, que é talvez a linguagem mais fácil de ser percebida, de 14% em média nas nossas importações. Então, isso para dar um pouco a dimensão. Como eu disse, não é um tema charmoso. Eu acho que talvez uma comparação seria que acordos comerciais é como passar um dia na concessionária para comprar um carro. Então, você coloca ali uma roupa bonita, vai com um sorriso no rosto, e se no final do dia a negociação der certo, você volta para casa e vão te mandar entregar o carro ali depois de algum tempo, e ele ainda vem em partes. A facilitação de comércio é um dia na oficina para consertar um carro. Então, você vai de macacão, talvez um pouco contrariado, vai se sujar de graxa, sem dúvida alguma, mas sai de lá com o seu carro num estado muito melhor, muito mais eficiente. E aí, falando de portal de facilitação de comércio, eu preciso falar de Portal Único de Comércio Exterior, que é a principal iniciativa de desburocratização do comércio exterior brasileiro. E aí, talvez não seria mais um dia na oficina, aqui a gente está falando de um dia na fábrica, porque é desenhar, é construir um novo carro. O que está sendo feito ali é redesenhar todos os nossos processos de exportação e de importação, com redução em 40% nos prazos médios desses dois lados do comércio exterior e, obviamente, com redução de custos. Então, aqui é um novo carro que te leva mais rápido para o seu destino e com um consumo muito mais baixo de combustível. O Portal Único de Comércio Exterior, como aqui todos sabem, já foi lançado no lado da exportação, na parte do modal aéreo, será lançado nesse mês o modal marítimo, até o final do ano a conclusão toda do lado da exportação e o início do lado da importação, com conclusão no final do ano que vem. E aqui todos vocês, na condição de facilitadores do comércio exterior, estejam convidados a participar, porque esse processo é inclusivo e é feito em conjunto com o setor privado. Para terminar, uma outra nota aqui sobre defesa comercial. Acho que esse tema foi tratado, se não em todos, em quase todos os painéis, mas se nós estamos falando
em abertura comercial, nós não podemos abrir mão dos instrumentos de defesa comercial. Esses instrumentos precisam ser vistos como instrumentos de apoio a um processo de abertura comercial, talvez uma peça sine qua non para que nós consigamos alcançar o apoio político que será necessário para um processo de abertura mais ambicioso. Muito obrigado. Até mais. Temos tempo para perguntas, secretário? 5 minutos? Temos 5 minutos para pergunta. Para pergunta, se alguém não tiver, eu tenho, mas priorizo a plateia. Só uma pergunta, professora. Ninguém? Alguém? O vinho é mais forte. Posso só fazer uma pergunta, secretário? Desculpe, porque é algo que me... Faz 364 dias eu fiz essa pergunta no encerramento do seminário, e é um tema que hoje... Era a primeira pergunta que eu queria fazer no primeiro painel, era a pergunta que eu queria fazer no segundo painel, mas eu fui deixando, naturalmente, todos os demais da plateia que são mais importantes para participarem. Temos, naturalmente, um processo de abertura, aqueles, eventualmente, em determinados setores, considerados mais eficientes, que seriam os ganhadores, simplificando muito, e teríamos aqueles que não ganhariam tanto, né? Ou mais vulneráveis, digamos. Né? Não gosto e sou contra a utilização do termo perdedores. E, naturalmente, é o estica e puxa da negociação. Né? Aqueles que querem ter mais acesso a mercados externos são muito ávidos por um avanço mais rápido de uma negociação, e aqueles que podem ser mais prejudicados são mais resistentes, e esse, certamente, secretário, é o seu drama constante na interação com o setor privado. Quais seriam os instrumentos, as políticas de ajuste que seriam, eventualmente, na sua opinião, considerados, ou que poderiam ser considerados como aceitáveis, para que esses eventuais prejudicados pudessem embarcar, então, nesses acordos? Porque, sinceramente, é um tema que nós constantemente mencionamos, mas que nós, hoje, e 364 dias atrás, em momento algum, abordamos. Obrigado, Francisco. Eu acho que aqui, primeiro ponto, talvez o mais importante, mais do que instrumentos de apoio, ou talvez o principal instrumento de apoio, é fazer esse movimento, como eu mencionei, conjunto de abertura, mas de mudanças do nosso cenário de produção interna. Esse, certamente, é o que nos permitirá com que nós tenhamos um número menor de setores vulneráveis. Esse é o primeiro ponto. O segundo é uma qualificação do que são ganhos e perdas ou vulnerabilidades num acordo. Então, é preciso ter uma dimensão um pouco mais ampla das vantagens, dos benefícios que podem decorrer desse processo de abertura. E aí dou um exemplo com o Mercosul, União Europeia. Né? Ali fica, e na maioria das vezes, muito polarizado, de maneira simplista, de que esse é um acordo em que o Brasil terá ganhos na área agropecuária e terá perdas na área industrial. Primeiro que o nosso perfil de exportações para a União Europeia é majoritariamente de produtos industrializados. Então, há mercado nesse sentido. Segundo, que é possível estender essa análise para olhar ganhos cruzados. Então, se o Brasil terá mais acesso a um mercado agrícola, e isso significa, ou trará como consequência, um aumento da produção interna nesse setor, significa também um mercado maior, por exemplo, para maquinários agrícolas. Então, há uma série de correlações que deixam essa análise um pouco mais sofisticada do que se tem de ganhos, o que se tem de perdas ou de vulnerabilidades. Agora, obviamente, esse é um processo que trará para o nosso setor produtivo
mais que um choque de realidade, trará a necessidade de traduzir esse choque de realidade em ações concretas internas, em todos esses pontos, de competitividade, de custo Brasil, e um pouco da cultura brasileira tem sido essa, de se mexer quando é necessário. Então, daí eu acho que ressaltar muito a importância do timing desses dois movimentos. Por fim, para não deixar de tocar no seu ponto de instrumentos de apoio, nós temos no Brasil uma discussão muito incipiente, né, de instrumentos específicos para adequação, readequação de setores que se vejam prejudicados. Essa discussão foi iniciada, há alguns exemplos interessantes, nos Estados Unidos o TAA, por exemplo, mas isso envolve, na maioria das vezes, recursos financeiros. Eu não sei se, eu acho que isso demandará do Brasil um pouco de criatividade para buscar desenvolver instrumentos específicos que não se baseiem exclusivamente em renda ou que não demandem necessariamente essa fonte financeira em razão do nosso cenário fiscal atual. Fantástico. Secretário, na verdade, eu lhe devolvo a palavra só para a sua mensagem de encerramento do seminário. Meus caros, boa noite a todos. Obrigado pela resistência e aproveitem o vinho do IBRAC. Para quem sobreviveu do assunto, tomem nota. 6 de julho, a Conferência Anual de Comércio Internacional na Getúlio, e vai ter, a gente está trazendo dos Estados Unidos a Amy Porges, que provavelmente foi negociadora do TPP e é a autoridade na área de economia digital e toda essa parte, tá? Ela é advogada. E depois, nos 3 dias antes, um massacre de dispute settlement, temas de dois integrantes, um do Legal Office e o outro de órgão de apelação, vem dar o curso na Getúlio, que a gente tem todo ano também, para quem tem mestrado ou mais, ou quem quer se reciclar. Tá? Então, a ideia são os temas novos do Solução de Controvérsia. Tá cheio de tema novo e a gente está perdendo esse tipo de coisa. Quem quiser, será bem-vindo. Tá? Obrigadinho.